É sempre uma alegria, na verdade, uma grande alegria, e motivo de inspiração, termos a participação ativa de jovens na nossa comunidade. Eles representam não apenas o presente, mas também o futuro da nossa tradição e de nossos valores. Escutar suas vozes, suas ideias e perspectivas é essencial para que possamos, juntos, construir uma sociedade cada vez mais forte, conectada, significativa e melhor. Com grande satisfação, convido o nosso Raver, Leonardo Sauberman, conselheiro da Hazit, para compartilhar suas palavras e reflexões nesse Kabbalat Shabbat, que possamos nos inspirar com a sua mensagem e fortalecer, através dela, os laços que nos unem como comunidade. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui e poder falar para todos vocês. Vim compartilhar um pouco das minhas reflexões sobre a Parashá dessa semana. Bom, a Parashá dessa semana marca o início da leitura de Shemot, o segundo livro da Torá. Ela conta toda a trajetória da ascensão de um novo faraó e lemos sobre a implementação das políticas restritivas com os hebreus, a construção de cidades às custas do trabalho forçado e a ordem de matar os bebês homens. Neste trecho da Torá, conta-se também boa parte da história de Moshe, chegando ao ponto em que o faraó aumenta ainda mais o sofrimento dos hebreus. Ou seja, é uma parashá repleta de feitos e acontecimentos. Alguns pontos me chamaram a atenção. O primeiro deles é: o que motivou a fuga de Moshe do Egito depois de ter se levantado contra um egípcio que maltratava um hebreu? É um acontecimento um tanto polêmico na Torá. Até aquele momento, Moshe não sabia que era hebreu. Por que então ele interferiu numa cena cotidiana do contexto daquele Egito? Além disso, ele mata o egípcio e o esconde na areia. Como Deus permitiu que logo Moshe, que viria a ser uma das figuras centrais da história judaica, seu escolhido, matasse alguém? Outro ponto muito importante, talvez o mais importante dessa parashá, é o primeiro encontro de Moshe com Deus. O que me encanta nessa parte é que Moshe poderia ter ignorado a sarça ardente, mas algo nele dizia que não poderia ignorar. Então, Moshe atendeu ao chamado e se aproximou. Mas antes disso, Deus diz para ele tirar as sandálias, porque ali onde ele pisaria era solo sagrado. Dentre tantas possíveis interpretações, entendo que o sapato é uma forma de proteção e conforto, duas coisas que Moshe não precisava naquele momento. Pensando nos dias de hoje, Deus pediu a Moshe que saísse da zona de conforto para encarar a missão de peito aberto. Fico pensando nos sucessivos questionamentos de Moshe diante da incumbência divina. Quando Deus diz que Moshe vai libertar seu povo do Egito, o profeta pergunta: quem sou eu para ir até o faraó e libertar os hebreus do Egito? E pergunta mais: o que direi quando os anciãos perguntarem o seu nome? Deus responde: diga a eles que eu sou o que sou e o que serei. E Moshe segue desconfiado e questionando Deus. No fim, mesmo inseguro e com medo, aceita a missão e segue para libertar o povo do Egito. Para mim, essa passagem serve para nos mostrar que, às vezes, quando nos deparamos com uma situação desafiadora, é normal sentir insegurança. Já que mesmo Moshe Rabbeinu se sentiu inseguro, quem somos nós para estarmos 100% seguros sempre? Precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto e ouvir nosso chamado. Convido a vocês a pensar qual foi seu último chamado. O meu foi ano passado, em meio à guerra em Israel, vendo meus amigos, parentes e tantos outros passando dificuldade no fronte ou sentindo os reflexos da guerra no país. Surgiu uma inquietação junto à oportunidade de fazer um voluntariado. Eu poderia ter continuado em casa, assistindo às notícias e sofrendo à distância, me sentindo impotente. Mas algo em mim me dizia que eu tinha que ir lá e ajudar da forma que pudesse. Longe de ter feito grandes realizações ou ter causado impactos significativos no cenário, fiz o que pude, da forma que consegui. Deus só enviou Moshe para libertar o povo do Egito porque sabia que ele estava apto. Eu trabalho há muitos anos com a educação judaica de jovens para jovens. É sempre emocionante falar de movimento juvenil. Movimentos esses que foram resistência na Shoah, construíram Israel e constroem Keilot ao redor do mundo, mantendo a chama do judaísmo viva. Trabalhar com o movimento juvenil é desafiador. Ao contrário de Moshe, relutando com a sua missão, os jovens assumem a difícil tarefa que é educar e ainda lidam com questionamentos diariamente. Eles são crianças, será que conseguem? Será que darão conta de controlar tanta gente? Nós, jovens, assim como Moshe, às vezes também duvidamos de nós mesmos. Mas é justamente nesse momento que podemos encontrar o maior ensinamento da Parashá. A força está na disposição de tentar,
mesmo diante da dúvida. Deus não escolheu Moshe por ele ser perfeito ou sem falhas. Ele foi escolhido porque, apesar de suas imperfeições, tinha um coração puro e sensível à dor do outro, a mente aberta para aprender e coragem de dar o primeiro passo. Da mesma forma, nós, jovens, nos tornamos líderes porque nos dispomos a ouvir o chamado, mesmo quando parece grande demais. Não temos todas as respostas e nem precisamos ter. Nos permitimos crescer ao longo da jornada. Isso é algo que todos nós podemos aprender. Às vezes, o simples ato de aprender ao chamado, de tirar nossas sandálias e pisar no terreno sagrado de nossas responsabilidades, é o que nos transforma. E, pensando nisso, o que significa terreno sagrado para nós hoje? Talvez seja o momento em que escolhemos nos colocar a serviço de algo maior. Pode ser um projeto comunitário, uma causa social ou uma conversa difícil que nos obriga a crescer. O terreno sagrado não é um lugar físico, mas um espaço simbólico onde nos encontramos com aquilo que nos faz sair da zona de conforto e nos conecta com o que é mais essencial. Para os jovens do movimento juvenis, como eu, o terreno sagrado pode ser a sala de atividade com Janihim, os encontros com outros líderes ou o planejamento de uma Mahané. São nesses espaços que enfrentamos nossos próprios faraós internos, o medo de errar, a insegurança de não sermos ouvidos. São nesses mesmos espaços que eles e eu nos tornamos líderes. Essa paraxá também nos lembra que liderança não é uma posição, mas uma atitude. Moshe não era um líder oficial quando interveio ao ver o hebreu sendo maltratado. Ele agiu porque sentiu que não podia ignorar a injustiça. Quantas vezes vemos situações em nossas comunidades ou no mundo e sentimos o mesmo impulso? E quantas vezes deixamos o medo e a dúvida nos impedir de agir? A história de Moshe nos desafia a ouvir esse chamado e a confiar que, mesmo com nossas falhas, podemos fazer a diferença. Por isso, quero terminar essa reflexão com um desafio para cada um de vocês. Qual o terreno sagrado em que precisam pisar? Qual o chamado ao qual estão relutando em ouvir? Seja no trabalho, na família, na comunidade ou no mundo, todos temos um Egito, do qual podemos nos libertar. Que possamos aprender com Moshe a encontrar coragem no meio da dúvida, a força no meio da fraqueza e a fé no meio das incertezas, e que possamos, juntos, responder ao chamado de fazer o nosso mundo um lugar mais justo, mais compassivo e mais cheio de luz. Shabbat Shalom, Hazak Ve'aleh.